Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Palestra sobre o capítulo 6º, o Cristo Consolador, itens 3 e 4. Consolador Prometido, pela expositora Sônia Rufino, do Centro Espírita Isaac Lima e Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Boa noite, irmãs e irmãos do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente onde quer que estejamos nesse momento. Com alegria estamos juntos mais uma vez e dessa forma vamos nos preparar para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Para isso eu convido a todos para nos unirmos em um pensamento só e orar. Jesus, Mestre querido, nós rogamos por tuas bênçãos para esse nosso momento. Nos auxilie a abrir nossas mentes para que possamos compreender a essência dos teus ensinamentos, que essa oportunidade de estudo da tua boa nova se torne um momento especial todos os dias de nossas vidas. Que as vibrações de amor que emanarem de cada ambiente onde essa prece esteja sendo feita possam se espalhar e envolver todos os que estão aflitos e necessitados de conforto espiritual. Que assim, em teu nome, Jesus, e em nome de Deus, nosso Pai, possamos dar por iniciada esta reunião. Então, minha gente, o tema da noite de hoje é o Consolador Prometido, né? Como já está anunciado, é o Consolador Prometido. E ele consta do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, itens 3 e 4. O Evangelho segundo o Espiritismo analisa esse momento especial narrado por João, pelo evangelista João. E o preciso, né, o tema preciso está no Evangelho de João, capítulo 14, e entre os itens 15 e 26. Então, eu pensei alguns versículos desse capítulo 14 do Evangelho de João, para que nós possamos estudar à luz da doutrina espírita. E nós temos esse momento de Jesus com os seus apóstolos em um diálogo íntimo, já se aproximando aquele momento em que ele iria retornar ao plano espiritual, já sabedor, conhecedor de tudo aquilo que deveria acontecer, que iria acontecer. Jesus ainda ensina aos seus apóstolos os valores da humildade, do amor ao próximo, da fraternidade, da fidelidade a Deus. Ele exorta os apóstolos, naqueles momentos finais, a terem esperança, a terem fé. Ele reúne os seus apóstolos com o objetivo de lhes dar as últimas instruções quando encarnado, porque sabemos que ele retorna ao convívio dos apóstolos durante um período após o seu desencarne e o seu retorno. Ele aparece para os apóstolos durante esse período. Então, o mestre já vinha sendo perseguido pelos poderosos da época e as intenções dos poderosos eram as piores possíveis. E os seus companheiros, eles temiam, eles já presumiam que nada seria tão feliz para o mestre a partir daquele momento.
Então, todos já estão vivendo um momento de grande tensão, um momento de expectativa. Jesus, então, reúne os seus apóstolos para fazer a ceia pascal, dá exemplos, como na situação do lava-pés, e dá a esses homens, se preocupa em dar a esses homens determinadas instruções com o objetivo de que eles não se perdessem naquele momento por qual eles iriam passar, um momento tão difícil, tão conturbado, para que eles não se perdessem movidos pelo medo, pela insegurança, por vacilarem na fé. E o trecho a que nós nos referimos, que o Evangelho segundo o Espiritismo traz para análise, no capítulo 6, itens 3 e 4, e o que originalmente eu peguei da Bíblia, do Novo Testamento, o Evangelho de João, pincei de alguns, entre os versículos, 15 e 26 do capítulo 14 de João, alguns trechos que falam sobre o Consolador prometido. Então, vamos lá. Jesus diz assim: se me amardes, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Ainda um pouco, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viremos e estabeleceremos morada. A palavra que ouvis não é a minha, mas do Pai que me enviou. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Gente, que coisa mais maravilhosa essas palavras de Jesus. Ele faz uma promessa de amor: não vos deixarei órfãos. O tempo que eu passei com vocês aqui não será, eu não vou deixar vocês sozinhos, vocês sempre terão a minha presença. Na sua missão de amor, o que Jesus fez? Jesus consolou. Jesus trouxe consolação para os aflitos, os desalentados, os doentes do corpo e da alma. Renovou esperanças e trouxe mensagem de luz. Consolou, ou seja, Jesus aliviou, confortou. Porém, nesse momento, ainda era muito difícil para a humanidade entender a proposta de Jesus. Jesus trazia o conforto, a consolação. Mas mais do que isso, ensinar mais profundamente algumas questões, ele não poderia fazer, porque a humanidade não estava pronta para compreender a essência das suas palavras. Tanto que Jesus dizia assim: bem-aventurados os aflitos, os pobres, os doentes, os marginalizados. Mas como as pessoas podiam entender, elas entendiam esse conforto e a proximidade que Jesus passava para elas, né? Ele trazia as pessoas para perto de si. Mas como as pessoas que estavam tão sofridas podiam entender
o que Jesus falava. Por que eles eram bem-aventurados? Como é que a pessoa podia se entender feliz porque sofria? Era difícil. Ainda hoje é muito difícil para as pessoas entenderem, para algumas pessoas entenderem o sofrimento, a dor, entenderem a dor, porque o sofrimento, ele na verdade é uma opção nossa, né? O sofrimento é o estado em que nós vamos estar ao aceitarmos ou não a dor como um aprendizado. Então, as pessoas tinham a dor de forma constante e presente nas suas vidas. E aí ficava muito difícil. Como é que elas iriam entender que eram bem-aventuradas? Que aquele sofrimento as faria felizes depois de um tempo. Ficava difícil entender, não é? Então, a palavra doce do mestre, o que fazia? Apaziguava os corações. Os seus exemplos traziam esperança. Das curas que ele fazia, brotava fé nas criaturas. Mas faltava aos homens outros predicados para que eles entendessem determinadas coisas. E determinadas coisas que nem mesmo os seus apóstolos entenderiam. Sabemos que Jesus ensinava de forma diferente para a multidão e para os seus apóstolos, para aqueles que foram escolhidos por ele, para participar de sua intimidade, dos seus ensinamentos mais especiais, podemos dizer assim. Para a multidão, ele ensinava através das historinhas, das parábolas que nós conhecemos. Ensinava dessa forma porque a multidão ainda não tinha condições de entendê-lo com mais clareza. Ele contextualizava as situações para a multidão dentro daquela experiência daqueles homens. Para os seus apóstolos, ele ensinava de uma forma mais profunda, porque eles já tinham condições de entender determinadas coisas que o comum da multidão não conseguiria. Mas mesmo assim, os seus apóstolos naquele momento não conseguiriam entender outras tantas coisas sobre a vida espiritual, sobre o nascer e renascer, vários ensinamentos que vieram a posteriori, porque Jesus, naquele momento, não podia ensinar. E por que ele não podia ensinar? Nós sabemos que o progresso moral decorre do progresso intelectual. Quando o homem ele avança na sua intelectualização, ele consegue compreender melhor o mundo e coisas que não faziam sentido para ele anteriormente passam a fazer sentido. E o Mestre Jesus, com todo o seu amor pela humanidade, ao anunciar a sua partida, porque Jesus, conversando com os seus apóstolos, diz que ele se vai. E os apóstolos ficam muito curiosos, mas para onde você vai? Anteriormente, ele diz que está indo preparar um lugar para os apóstolos, que é o trecho a que se refere a muitas moradas na casa do meu pai. Então, nessa conversa íntima com os apóstolos, Jesus revela que vai embora, que ele vai partir, mas que ele não deixará órfãos os seus companheiros. Não deixará órfã a humanidade. Ele enviará um outro consolador à terra para ensinar todas as coisas e relembrar
tudo o que havia dito. Assim são as promessas finais de Jesus antes de partir, antes de sofrer todo aquele martírio que sofreria a partir da perseguição dos poderosos, da sua prisão e tudo mais que nós já conhecemos. Os apóstolos, eles com certeza ficaram: quem será esse consolador? Não é? Não tinham ideia de quem seria, quando viria, o que seria esse consolador. Se ele viria imediatamente após a partida do Cristo, ou quanto tempo demoraria para vir. Mas, com toda aquela promessa de amor e depois a comprovação de que a morte não existe, no momento em que Jesus ressuscita dos mortos, né? Que é a palavra usada, que ele permanece com os apóstolos durante um determinado período, eles guardam aquelas palavras de Jesus e trabalham na divulgação da doutrina do Cristo, com coragem, esperança e fé, porque no íntimo eles confiavam na promessa de Jesus, no que ele havia dito, e o quanto, né, eles podiam acreditar, o quanto eles podiam confiar, o quanto eles podiam se alegrar com aquilo. Em suas palavras, Jesus deixa claro que não irá retornar, mas enviará outro Consolador. Ele diz: rogarei ao Pai que envie um Consolador. Jesus foi um Consolador, como sabemos, para a humanidade. Só que ele esteve entre os homens, e era o planejamento estar entre os homens naquele momento. Ele esteve no momento em que os homens ainda não tinham condições, que só o progresso intelectual traria com o tempo para esses homens, a fim de que eles pudessem entender de forma mais ampla os ensinos de Jesus. Então, Jesus veio nesse momento em que o homem ainda não havia progredido o suficiente intelectualmente para receber maiores conhecimentos. Por exemplo, eles eram consolados pela ideia de que seriam bem-aventurados, eram consolados por aquela ideia, porém, eles não entendiam quais eram as causas das suas aflições, por que eles sofriam tanto, por que eram tão desprivilegiados, e outros vivendo de uma forma tão cheia de possibilidades, vivendo uma vida feliz, sem dores, sem sofrimentos. Por que tanta discrepância? Né? Então, naquele momento, eles não estavam ainda habilitados para entender isso. Nós podemos dizer que o Espiritismo é o Consolador prometido? Nós podemos dizer, nós podemos afirmar que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus? Bom, não houve antes do advento do Espiritismo um homem ou uma doutrina que trouxesse algo diferente daquilo que Jesus falou. Todas as personalidades e todas as doutrinas, elas repetiram exatamente aquilo que Jesus falou. Sabemos também que a palavra de Jesus ela foi corrompida
de acordo com determinados interesses durante muito tempo. Então, não apareceu antes do advento do Espiritismo nenhum homem ou doutrina que trouxesse alguma novidade, algum complemento àquilo que Jesus falou, que esclarecesse alguma coisa que tivesse ficado obscura para as mentes da época. A doutrina espírita, então, ela realiza essas condições a que o mestre se referiu. Ela veio ensinar o que ele não pôde ensinar naquele tempo. Quando Jesus fala que para os seus apóstolos que vai enviar um Consolador que estaria com eles eternamente, Jesus estava falando de reencarnação. Porque como é que aqueles homens iriam vivenciar isso que Jesus falou se não houvesse, se eles não pudessem renascer, se eles não pudessem viver outras existências? O Espiritismo, ele traz essa revelação da reencarnação, das vidas sucessivas, da origem e destinação do homem, das causas e a justiça das aflições. O Espiritismo revela o mundo espiritual e o intercâmbio com ele, a interferência desse mundo espiritual no cotidiano, no nosso cotidiano. A doutrina espírita completa os ensinos do Cristo sem opor nada a esses ensinos. Ela completa. E o homem, já com uma bagagem intelectual maior que a do homem ao tempo de Jesus, entende o que Jesus iniciara a nos ensinar. Quando Jesus disse, proclamou, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo, para o homem da época de Jesus ficou difícil entender. Mas após o advento do Espiritismo, que nos fala sobre reencarnação, sobre as vidas sucessivas, fica fácil entender. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Ou seja, vivemos, morremos, renascemos, progredimos. E progredimos sempre. Bem-aventurados os aflitos, passamos a entender as causas das aflições e a justiça contida nessas aflições. Por que sofremos nessa vida? Porque a dor está presente nessa vida que vivemos. Se não apresentamos nenhum motivo para tê-la nessa vida, as explicações podem estar em vidas anteriores. E isso dá um conforto, isso dá um alento ao homem. Não vim trazer a paz, mas a divisão das ideias. Quem guarda a minha palavra, Jesus disse, quem guarda a minha palavra, será reconhecido por mim, será reconhecido pelo Pai. Eu o amarei, meu Pai o amará. Guardar as palavras de Jesus é realizar, é concretizar os seus ensinamentos. A doutrina espírita, então, apoiada no tripé da ciência, filosofia e religião, chega ao mundo num momento propício, quando após várias revoluções sociais, intelectuais, a humanidade apresenta as condições necessárias para compreender e comprovar fenômenos que até então ficavam no nível do sobrenatural, do incompreensível. Então, o Espiritismo chega no momento propício, após várias conquistas intelectuais da humanidade. E aí sim, o homem pode entender
aquilo que antes havia ficado obscuro para ele. A lógica da reencarnação nos leva a entender nossa vida presente, o objetivo dos nossos padecimentos, nos conforta exatamente como Jesus prometeu e nos mostra motivos para a resignação, não para a revolta. O Espiritismo nos mostra esses motivos para nos resignarmos, né? Não é aceitar passivamente, sabemos isso, mas nos resignarmos e entendermos a nossa dor, saber que estamos passando por ela e qual a melhor forma de nós passarmos por ela, o que precisamos fazer, o que precisamos consertar em nós para que não soframos mais. O Espiritismo, ele nos tira desse estado de dúvida e fortalece a nossa fé no futuro. E assim, o Espiritismo não leva o nome de um homem, apesar de alguns ainda insistirem em chamar o Espiritismo de kardecismo. Doutrina espírita, espiritismo, não é kardecismo. Allan Kardec foi um homem muito dedicado, estudioso e pronto para receber, para cumprir a missão que havia recebido. Atento atento à verdade, sempre à verdade dos fatos. Tanto é que ele coloca, né, a Kardec, conhecedor dessa nossa tendência humana aí de querer colocar um nome, né, dar um nome a tudo, responsabilizar um nome por qualquer coisa, dar um rótulo. Kardec coloca lá na folha de rosto do Livro dos Espíritos o seguinte, um trechinho, diz assim, que a obra contém os princípios da doutrina espírita, segundo o ensino dado por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns. Não foi de um médium só, de diversos médiuns. Então, os ensinamentos dados por espíritos superiores com o concurso de diversos médiuns. Não é? Então, o Espiritismo não é o produto de um nome, de uma ideia, mas ele encerra uma ideia geral, tá? Ele dá um caráter isento ao seu conteúdo. Jesus falou em ensinar todas as coisas e relembrar o que foi dito, pois ele já previa que sua palavra seria esquecida, seria deturpada, seria mal compreendida. E o Consolador prometido tinha a missão de resgatar a pureza, isso Jesus fala. Resgatar a pureza, a clareza, a originalidade de tudo que ele ensinou e dar continuidade a esses ensinos. Então, é imprescindível também para nós lembrarmos que a doutrina espírita, como Consolador prometido, põe o homem em atividade, assim como Jesus fez. Jesus fazia isso, está tudo de acordo com a proposta do Cristo. Quando Jesus curava e dizia aquela pessoa que ele curou, dizia assim, vá e não peques mais. Ele orientava, aconselhava aquela criatura a agir em busca de sua melhoria, em busca do seu progresso moral. Então, a consolação era essa. O homem saber que ele tinha possibilidades de alterar aquela trajetória infeliz que ele estava perseguindo, a qual ele estava trilhando, né, aquele caminho ruim que ele estava trilhando. Então, que o homem tinha condições de mudar. A consolação promove a ação, na verdade. É um desafio. E o Espiritismo é assim.
O espiritismo, né, a consolação, ela não se traduz só como um refrigério momentâneo, mas como um chamamento à transformação. Era o vá e não peques mais de Jesus. Se transforme. Você pode. Quantas vezes Jesus, em suas palavras, nos disse que nós podíamos fazer aquilo que ele fazia e muito mais. Então, a humanidade esclarecida pelas luzes trazidas pela doutrina espírita, ela pode passar, sim, a agir na busca do seu adiantamento moral, porque já está segura da sua origem, da sua destinação, e vai trabalhar pela extinção do orgulho e do egoísmo, que são os dois grandes empecilhos ao reino de amor entre os homens. O Espírito de verdade veio relembrar e restabelecer todas as coisas, como Jesus disse. Então, que ouçam os que têm ouvidos de ouvir. E para finalizar, eu vou ler os versos de uma canção que eu achei no Cancioneiro Espírita, que é O Consolador Prometido. E diz assim: há muito tempo um homem veio nos dizer que o amor é a lei maior de Deus e o irmão que está sempre junto a nós. É a nossa missão ajudá-lo a vencer a batalha triunfal contra a escuridão. Esse homem prometeu a quem o ouviu, no futuro, um outro consolador, que estaria sempre junto a nós para nos guiar ao reino de nosso Pai. Proposta maior de luz e renovação. O Espiritismo te conduz, seguindo os passos de Jesus. A voz desse Consolador chega ao seu coração e diz que é preciso caminhar, um novo mundo construir de paz. Então, minhas irmãs, meus irmãos, que nós possamos agora, ao final desse estudo, agradecer a Jesus por essa bendita oportunidade de estarmos novamente aqui falando sobre o Evangelho. Mestre Jesus, nós te agradecemos neste momento por esta oportunidade, que possamos todos estar com o coração cheio de alegria após estudarmos o teu Evangelho de amor. Aumenta em nós, querido Jesus, a nossa fé, a nossa esperança. Que todos possamos trabalhar por um futuro melhor. Que assim, Jesus querido, em teu nome, em nome de Deus nosso Pai, possamos encerrar a nossa atividade. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos, muita paz. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra, dia 7 de fevereiro, às 18 horas. Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, itens 5 a 8, Advento do Espírito de Verdade, pelo expositor Valmir Freitas, do Centro Espírita Luz e Verdade. Aguardamos vocês!